Oi, gente! Eu vim trazer um vídeo com uma mensagem de fé para a gente iniciar essa semana. Tô colocando esse vídeo na segunda-feira, então para a gente se inspirar nessa semana, quero compartilhar com você uma palavra de fé. Provérbios capítulo 3, versículos 5... versículos 5 ao 7. Diz, aliás, vou ler até o 8, versículos do 5 ao 8. Diz assim: Confie no Senhor. Oi, filho. Isso é a Bíblia, né? Que a É a Bíblia. Mãe, esse é um doce. Esse é o número 3. Mamãe nem tem. Isso, a mamãe vai ler, tá bom? Deixa eu ler, escuta. Olha. Um 9. Um 9. Esse daqui é o 2, filho. Você vai escutar a mamãe ler? Um 10. Escuta a mamãe ler. Ó. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Quero compartilhar essa palavra aqui com vocês. E quero contar para vocês uma situação. Ano passado, 2020, a gente entrou na pandemia e isso afetou muitas famílias, tanto na vida, tanto na questão da saúde, como na questão financeira, né? E em 2020 eu tinha, na verdade assim, em 2019 eu terminei um curso de mestrado, então a atividade que eu estava me ocupando era esse curso de mestrado. E no final de 2019, ai, Benjamin, para, tá puxando meu cabelo, tá doendo. Não puxa não, que vai... Um cabelo tudo assim. Não, vai doer o cabelo da mamãe, não faz isso não, tá bom? Que dói o cabelo da mamãe. Dói muito, tá bom? Então, em 2020, eu iniciei o ano, digamos que sem uma ocupação, digamos assim. Tinha terminado meu curso de mestrado e eu estava, então, pronta para trabalhar, para procurar trabalho, na verdade. No início do ano, no final do ano e início, eu fiquei distribuindo meu currículo, procurando oportunidades de trabalho. E ao mesmo tempo, o meu marido começou uma atividade. Peraí, filho. Mamãe tá tentando gravar o vídeo. Tem que fazer silêncio. Cadê? Vai buscar teu livro lá no teu quarto. Vai buscar aquele livrinho. Traz pra cá pra gente ver. Traz, que tá lá no teu quarto. Vai. Vai, filho. Vai buscar aquele livro colorido. Vai. Então, assim, quando a pandemia chegou, eu estava desempregada. O meu marido estava iniciando uma atividade de trabalho que foi parada. Então, eu estava no momento de dependência financeira do meu marido, mas ao mesmo tempo eu ajudava ele nessa atividade de trabalho dele. Não faz isso, que tu está bagunçando os livros da mamãe. Vem cá aparecer no vídeo. Quer, ó? Agora escuta a mamãe falando, tá bom? Então, eu tava nesse momento de dependência financeira do meu marido e ao mesmo tempo chegou a pandemia que abalou a atividade financeira dele. E aí, por um bom tempo, assim, eu fiquei esperando as coisas acontecerem, esperando essa pandemia passar. E chegou um determinado momento que eu comecei a procurar o que eu poderia fazer para ajudar nas dificuldades financeiras, ajudar nas contas, né? E porque eu tava me sentindo assim,
Isso tava me chateando, o fato da gente estar passando por um momento assim. E eu nunca tinha ficado assim sem algum tipo de trabalho. Mesmo que eu não estivesse trabalhando formalmente, eu dava algumas aulas, digamos que eu consegui algumas atividades que me ocupavam e que traziam algum dinheiro para casa. E aí eu passei esse início da pandemia sem isso, né? E aí o que eu fiz? Eu comecei a procurar o que eu posso fazer para trazer dinheiro aqui para casa. Eu comecei a inventar coisas, comecei a criar ideias na minha cabeça, sabe? Só que nada dessas ideias davam certo. É como se eu estivesse tentando resolver o problema com as minhas próprias mãos. É como se eu não quisesse passar por aquele problema e eu achava assim que eu tinha que resolver tudo. E aí eu comecei a inventar de fazer crochê para ver se eu conseguia fazer alguma peça para vender. Eu comecei a pensar em algumas coisas de comida que eu poderia fazer para vender, só que não era a minha vocação, sabe? Então, assim, eu tava inventando coisas porque tava meio que me batendo um desespero e eu queria me sentir útil, eu queria me sentir valorizada, sabe? Eu queria poder dizer, assim, que eu estava trazendo alguma coisa pra casa. Só que as coisas que eu tava tentando fazer pela minha própria cabeça não estavam dando certo, sabe? E aí eu parei e num momento, assim, que eu tava chateada por algumas coisas que eu tinha escutado, eu orei a Deus, sabe? E eu falei pra Deus assim, se ele poderia, aliás, eu pedi a ele que me abrisse uma porta. Eu coloquei pra ele a angústia do meu coração, as coisas que eu já tinha tentado e pedi pra ele abrir a porta certa pra mim, pra eu não ficar batendo e tentando entrar em portas que eu não deveria entrar. Fiz uma oração. Pedi a ele que ele me abrisse uma porta, que ele me ajudasse naquele momento a pagar as nossas contas. E, gente, quando eu terminei a oração, em menos de 1 minuto, o telefone tocou. E aí era uma proposta de trabalho. Era uma proposta de trabalho informal, não era nada formal. Mas o telefone tocou e veio a resposta, sabe, pra minha oração. E algo que, assim, eu não precisava estar me descabelando, inventando coisas pra fazer. Eu pedi a Deus e Deus me abriu a oportunidade. E, assim, eu tô falando isso pra justamente dizer que, às vezes, a gente quer dar direção pra vida da gente em algumas situações. Mas, muitas vezes, a gente fica fazendo esforço em vão, porque, na verdade, aquilo que Deus está preparando, está planejando, ele é verdadeiramente segundo digamos que os projetos dele para nós, é segundo o que nós podemos fazer e é o que nos traz felicidade, é o que dá certo pra gente. Às vezes a gente fica tentando insistir em algo que não dá certo, né? E agindo pela nossa própria cabeça. Às vezes você pode fazer algo porque você pode estar num trabalho porque ele te dá um retorno financeiro maior, mas não faz parte da sua vocação, não é aquilo que você foi chamado para fazer, sabe? E muitas vezes a gente está fazendo alguma coisa porque na nossa inteligência parece ser a melhor decisão, a melhor escolha, sabe? O melhor caminho, mas às vezes não é. Às vezes Deus está chamando a gente para um outro caminho e a gente fica fazendo esforço para ir por outros caminhos. Então a gente precisa parar de querer confiar em si mesmo, somente em si mesmo, e deixar passar a confiar em Deus de uma forma assim que acreditando que Ele nos conhece, que Ele sabe o que é melhor pra gente. Então assim, que a gente comece a pensar nisso, em tudo que a gente for fazer, que a gente possa apresentar para Deus as nossas necessidades e também os nossos planos, os nossos projetos, para que Deus ele avalie e ele nos dê o conselho, sabe? Ele nos dê a direção, ele nos traga correção. Então a gente precisa aprender a confiar em Deus. Vamos pensar nisso durante essa semana, né? Vamos pensar no que nós estamos fazendo digamos que por nosso próprio entendimento, mas que pode não ser aquilo que Deus tem nos chamado a fazer.
eu sei, eu creio que todas nós temos um propósito, temos algo a contribuir para a vida das outras pessoas, né? E quando a gente não está dentro disso, a gente pode falhar, a gente pode se sentir infeliz. Quando a gente entra, se encaixa nesse propósito pelo qual a gente foi feito, a gente se sente plenamente feliz. E como é bom poder confiar e esperar em Deus. Então, às vezes, a gente está ansioso e angustiado, querendo que as coisas se resolvam do nosso jeito. Mas a gente precisa aprender a confiar em Deus, descansar em Deus. Enquanto a gente espera por Deus, eu sei que Deus respondeu de uma forma imediata a minha oração, mas nem sempre é assim. Tem orações que exigem um tempo de espera para a resposta. O momento da resposta ainda não está pronto, sabe? Então a gente precisa aprender a esperar, confiar, porque Deus, Ele nos ouve. E Ele é generoso, Ele é bom, Ele cuida de nós. Então vamos aprender a confiar na sabedoria de Deus, mais do que na nossa própria inteligência. E pedir sempre a Deus a sabedoria que vem dEle, sabe? E andar nesse caminho de sabedoria que Deus nos chama para andar. Então, eu deixo aqui essa mensagem, espero que Deus abençoe a sua semana. Se você gostou do vídeo, você pode estar compartilhando, você pode clicar no curtir. Se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo, você pode se inscrever no canal. E para ficar sabendo todos os vídeos novos que saírem, você pode clicar no sininho. Quando você clica, você ativa ele. Toda vez que a gente faz vídeo aqui no canal, você vai ser notificado, você vai receber um recadinho, tá bom? Então fica com Deus, tchau e até o próximo vídeo.